Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de 21 a 24. O apóstolo Paulo encerra a carta dizendo: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Paulo encerra uma carta bastante profunda, bastante profícua, falando como quem está prestando contas. E aqui há também um grande ensinamento da parte de Deus para as nossas vidas. Paulo atua como apóstolo, como alguém que, em tese ou em princípio, teria mais autoridade sobre os irmãos do que os irmãos sobre ele, porque, atuando como apóstolo, ele foi aquele que evangelizou, aquele que primeiro pregou o evangelho a esses irmãos e que, digamos assim, começou a igreja de Éfeso, abriu a igreja de Éfeso. Portanto, ele deveria ser considerado como alguém na mais alta conta pelos irmãos por tudo que ele tinha feito, por todo o serviço prestado, pela maneira com que ele continuava cuidando, ensinando, treinando os pastores que ficaram responsáveis por cuidar do pastoreio da igreja de Éfeso. Então Paulo era alguém a quem os irmãos deveriam ter muito cuidado, muito respeito, por quem deveriam ter muito cuidado, muito respeito e submeter-se à autoridade. Mesmo assim, Paulo escreve para eles dizendo: eu estou enviando Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, para informar a vocês sobre tudo. Ele lhes informará tudo, para que vocês saibam também qual é a minha situação e o que estou fazendo. É interessante a gente pensar que um apóstolo, revelado pelo Senhor Jesus Cristo, segundo ele, apóstolo de Jesus para os gentios, ou seja, ele tinha um ministério que era diferente do ministério dos demais apóstolos. Ele não estava centrado em Jerusalém e nem em Roma, mas ele estava andando pelas cidades do império, sobretudo as cidades onde não havia muitos judeus, pregando um evangelho genuíno e trazendo um novo grupo de pessoas para a presença de Cristo. E este Paulo, com toda esta autoridade, escreve para os irmãos para dizer: eu preciso prestar contas da minha vida. Eu preciso que vocês saibam qual é a minha situação, que vocês saibam o que eu estou fazendo, e eu estou enviando um mensageiro para lhes informar tudo. Ele diz: eu o enviei por esta razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paulo escreveu isso porque, além de estar prestando conta aos irmãos, como nós já lemos nas partes anteriores do texto, ele estava preso. E como alguém que estava preso, ele poderia estar bastante desanimado, poderia estar decepcionado com Cristo, com o Evangelho, mas ao contrário, conforme nós já vimos no podcast anterior, Paulo tinha consciência de que Deus mesmo permitiu que ele estivesse preso, ainda que injustamente, por causa do Evangelho, para pregar o Evangelho àqueles que se encontravam também presos. E conseguiu trazer muita gente para Jesus. Inclusive, um resultado direto disso é a carta do apóstolo Paulo a Filemon, uma carta que trata da conversão de Onésimo, um escravo fugitivo que foi preso, capturado, jogado na prisão e que encontrou na prisão com o apóstolo Paulo, e Paulo o evangelizou e o devolveu à sua vida comum, nas mãos e nos cuidados de Filemon. Então Paulo tinha uma consciência muito grande, muito larga, de que tudo o que acontecia na sua vida estava debaixo do controle do Senhor, e que mesmo aquilo que nós podíamos considerar uma tragédia, uma prisão, era visto por ele como parte de um grande propósito de Deus para que ele realizasse seu ministério. E mesmo estando nessa circunstância, Paulo não manda uma carta reclamando, Paulo não fala de murmurações, nem de lamentos e nem de tristezas,
mas Paulo envia um irmão para levar ensinamento sólido, consistente, conforme nós vimos em todos estes últimos podcasts falando sobre a carta de Efésios. Paulo escreve para eles dizendo: estou preso, mas tenho consciência de que estou aqui para cumprir a vontade do Senhor. E Paulo ainda escreve para eles dizendo: eu estou enviando alguém para prestar contas do nosso trabalho. Isso quer dizer que no reino de Deus ninguém anda sozinho. Isso quer dizer que todos nós precisamos aprender um princípio que é do reino de Deus, mas não é do mundo em que nós estamos vivendo. No mundo em que nós estamos vivendo, as pessoas buscam independência. No mundo de Deus, nós precisamos buscar dependência, porque Deus estabeleceu que o nosso crescimento e a nossa edificação está na dependência que temos uns dos outros. Aquele que quer ser independente anda numa proximidade muito perigosa com uma veia de rebeldia, de achar-se autossuficiente, achar-se não ensinável, achar que pode apenas ensinar e não aprender. E no reino de Deus, além de Jesus, não existe ninguém com essas características. Mesmo Jesus estando entre nós, quis colocar-se na posição de servo, quis colocar-se na posição de aprendiz. O apóstolo Paulo, então, apesar de ser alguém aparentemente, por tudo que lemos nessa carta, infinitamente superior em sabedoria, em graça, em vocação e chamado, mas se coloca no mesmo nível de um servo igual nas igrejas, dizendo: eu preciso que vocês vistoriem o meu trabalho, eu preciso que vocês supervisionem aquilo que eu estou fazendo no Senhor. Por isso eu quero prestar contas, dizer o que estou fazendo, como estou fazendo, com quem estou fazendo, em que circunstâncias estou fazendo. Finalmente ele encerra desejando a paz de Deus sobre os irmãos, desejando amor da parte de Deus, amor com fé da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e a graça do nosso Senhor Jesus sendo derramado com amor incorruptível. Que você tenha plena consciência do seu chamado, do seu ministério, que você tenha plena consciência de que tudo que te acontece, mesmo as coisas mais difíceis, podem ser uma permissão de Deus para você desempenhar bem seu ministério, e que você jamais esqueça que você tem irmãos e irmãs a quem prestar contas, porque somos todos da mesma família, e na família de Deus ninguém funciona sozinho, todos nós funcionamos em dependência uns dos outros. Que Deus traga luz sobre seu entendimento, que Ele te abençoe e que você tenha sempre nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.